Boa noite a todos, vocês estão no canal Transitar Teológico, Transitar da Teologia, e nós estamos nesta noite com a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre as posições do Iluminismo a partir da visão e da proposta do Immanuel Kant, tá? Um dos mentores filosóficos e quem sabe até um dos principais conceituadores referente a conceito de iluminismo, e também estaremos adiantando a análise sobre iluminismo feitas por Paul Tillich, um dos principais teólogos e filósofos alemão do século XVIII e XIX. E na sua obra, que é a obra de referência tillichiana, que é Perspectivas da Teologia Protestante, séculos XVIII e XIX, tá? Ou melhor, séculos XIX e XX, séculos XIX e XX. Então, Paul Tillich, ele vai trabalhar falando que Kant inicia definindo e conceituando o iluminismo a partir da palavra e expressão autonomia, tá? E ele vai falar que o iluminismo é a essência do uso livre da razão, tá? Então ele vai considerar a autonomia, o iluminismo, por ser a essência do uso livre da razão. É precisamente esse significado que vai propor então o pensamento e a proposta que Immanuel Kant tem de considerar o iluminismo uma autonomia. E ele também vai colocar que é uma autonomia porque a partir do momento que o homem começa a pensar livremente, ele se torna um ser autônomo, tá? Então é precisamente com esse significado de autonomia que Kant considerava que as pessoas vivem mais despreocupadas quando se deixam guiar pelos lineares da razão, tá? Então era esse o sentido, a ideia proporcional e de que Kant imprimia de autonomia relacionado com o iluminismo, tá? Ele considerava o principal fundamental, ou princípio fundamental, ou gênese fundamental do iluminismo, a autonomia da razão. A autonomia da razão que Paul Tillich vai considerar que ela podia ser experimentada por qualquer um. Qualquer um tinha essa oportunidade, tá? A palavra autonomia, no entanto, ela exigia um pouco de interpretação, segundo Paul Tillich. Ela vinha de dois vocábulos gregos, autos, que significava si próprio, e nomos, que significava lei. Então, podemos relacionar que era a lei de si próprio, se auto poder projetar, conduzir, manifestar, olhar, perceber, conceituar, porque seria uma autonomia alcançada pela pessoa a partir da razão. Então, autonomia significava ser lei para si mesmo. Eu mesmo sendo a lei, eu mesmo sendo a norma e o normatizador. Então, a lei não se encontra fora de nós, mas para Tillich, interpretando Kant, ela se encontra dentro de nós enquanto nosso verdadeiro ser. A origem da palavra grega autonomia vai demonstrar claramente, de uma forma muito seleta, exclusiva, que a autonomia se opõe a esta arbitrariedade e ao mesmo desejo da vontade. Ela não vai ser subjetiva e ela também não vai propor, vamos dizer assim, uma essência fora do contexto da razão, porque ela propõe a autonomia a partir da razão. Então, é preciso agora, nesse contexto, segundo Paul Tillich, advertir-se
que as declarações errôneas a respeito de autonomia em algumas obras teológicas, produzidas entre os neo-ortodoxos principalmente, atacam a autonomia porque julgava revolta contra Deus. Mas no contexto kantiniano não era revolta contra Deus, era uma auto-manifestação do ser. Tá? Então, a partir disto, é que a palavra autonomia, ela pode ser considerada como a memória humana de sua bondade criada, representando assim a vida humana vivida em toda a plenitude, com a questão da memória humana da bondade criada, com a memória humana do senso crítico, com a memória humana da coragem de pensar, com a coragem de se valer, poder definir a partir da sua própria racionalidade. Tá? E aí a palavra que é proposta na sequência, extraída das aferições, indicações e pressupostos de Immanuel Kant por Paul Tillich, é a palavra heteronomia, que também tem dois vocábulos gregos. Tá? O primeiro, o heteros, que vai dizer que é estranho, heteros está relacionado com estranho ou estrangeiro, e o nomos, lei. Então seria uma lei estranha ou uma lei pertinente ao estrangeiro. Tá? Então tratava-se de uma inversão à heteronomia, uma arrogância e uma arbitrariedade que são, no caso, consideradas as leis heteronomas. Tá? Ou seja, não autônomas, que não têm o poder de autonomia, tá? Então a heteronomia seria aquela lei que não tem o poder de autonomia, em síntese. O princípio da heteronomia também é compreender-se que seria uma busca ou uma forma de buscarmos a segurança provinda de uma autoridade alheia a partir da tirania e da coragem de usarmos a própria razão com medo de punição ou de cairmos em problemas insolúveis. Então seria uma autonegação da sua posição em medo da represália. Tá? Então, nesse sentido, a heteronomia ela se tornaria um apelo indireto ao princípio do prazer e que negaria a estrutura racional humana. Kant, por exemplo, ele vai defender antes até de Freud e da moderna psicoterapia, que sabia ele que a heteronomia religiosa se submetia às pessoas a leis estranhas. Tá? Então ela era promovedora de submeter as pessoas a leis estranhas, que seriam os dogmas propriamente ditos. Tá? Então, nesse sentido, todas as autoridades religiosas podem se tornar heterônomas, tá? Por ser promovedoras de dogmas. Então, a heteronomia, certamente, ela desaparece quando se transforma em uma teonomia. Teonomia, então, se tornaria o que a ser? Uma lei divina. Tá? Theos, Deus, monos, lei. Então, lei divina. Então, implica uma experiência pessoal da presença do Espírito Divino, dando testemunho autêntico da Escritura ou da Igreja, da Eclésia. Tá? É interessante observar que o próprio também Galvino, ele vai defender que heteroneamente, tá? Ou seja, heteronomamente, o autoritário, ele em muitos de seus escritos,
ele afirma claramente que a Bíblia só pode ser considerada autoridade quando essa possui uma obra no testemunho interno do Espírito Santo. Tá? Agora, então, tendo esse testemunho Spiritum Santo, seria um testemunho de indicar que essa é provedora de uma autoridade, tá? Então a heteronomia ela tem sido muitas vezes quebrada em nossa época porque ela se torna um perigo. As pessoas estão sempre buscando uma segurança de uma heteronomia, especialmente no coletivo, nas massas. Então a derrocada da heteronomia eclesiástica, ela tem levado as massas a correr atrás de outras heteronomias, presentes até em sistemas, vamos dizer assim, totalitários, de um totalitarismo, tá? Como seitas que são consideradas até extremistas, tá? Os grandes problemas que vieram à tona dentro do período da Idade da Razão, a Idade Média, começaram-se a promover perguntas, foram promovedores de questionamentos. Então a igreja respondia empregando todo o seu poder heterônomo para suprimir as mentes inquiridoras que não mais aceitavam o subjugar do dogma. Procurar encontrar dentro da autonomia a dimensão teonômona ou religiosa sem enfraquecer a própria autonomia. Esse foi o grande propósito e a grande proporção de proposta feita por Immanuel Kant. Foi até o que Paul Tillich considera que dispôs a fazer tanto Hegel como Schleiermacher ao problema permanente ainda hoje, que é de não poder abandonar a autonomia, mas não poder também estar presa a ela e tornar ela vazia ou esvaziá-la. Tá? Questões a serem refletidas referente à teonomia agora. Na sua definição, a teonomia, tá? A lei de Deus, o Deus e as suas normas, a lei divina, mencionou experiências da presença interior do Espírito Santo, dando testemunho das Escrituras, ou da igreja. E você pode descrever, inclusive, até melhor, que esse Espírito, de modo que pode ser reconhecido dentro de mim. Como é que pode esse Espírito ser reconhecido dentro de mim? E como que ele se torna auto-autenticador, como se cultiva ou até como se alcança para ele se tornar um auto-identificador. Então, para Paul Tillich, aí Paul Tillich começa a responder, ele vai iniciar assim, a tecer o seu comentário em forma de resposta. Você me pede uma mescla de teologia e de aconselhamento. Deixe-me dizer uma coisa. É óbvio que se falamos do Espírito agindo dentro de nós, ele é auto-autenticador. Mas, que mais poderia ser autenticado? Se fosse por meio de alguma outra autoridade, por que haveríamos de reconhecer essa autoridade? Porque o Espírito assim nos diz. E assim voltamos ao próprio Espírito.
Era essa a ideia também defendida pelo próprio Calvino, que se referia a essa ideia quando expunha sobre a autoridade da Bíblia. O Espírito Divino testifica a respeito do conteúdo da Bíblia. E é por isso que a Bíblia passa a ter a autoridade. Somente por causa do testemunho do Espírito, a Bíblia deixa de ter autoridade meramente externa e se torna a ter autoridade interna. Então, nesse quesito, é que Paul Tillich, mais à frente, ele vai dizer que a última ideia que predomina e predominou na ortodoxia calvinista, passando aí para uma ortodoxia do luteranismo, ela pode se tornar o princípio da autoridade em qualquer tipo da ortodoxia proposta. Porque se repete que o Espírito Divino dá o testemunho da Bíblia e defende essa posição como sendo a consideração particular do princípio de tornar a Gênese proporcional da inspiração escriturística e do fundamento do pensar teológico. E um outro aspecto também que nós precisamos conceituar, a partir agora de uma segunda parte dessa nossa exposição, são os conceitos de razão. Então, os conceitos de razão, eles vão começar a partir da razão universal. A razão universal, ela significa o logos universal. Tá? Logos em grego quer dizer razão, mas também significa palavra, conhecimento, não é? Comunicação. Tanto em hebraico como no estoicismo, logos queria dizer as duas coisas. Então, os gregos queriam saber de que maneira a palavra humana e a linguagem humana conseguiam com ela aprender a realidade. Concluíram que o logos, de uma forma universal, era o princípio de todas as coisas criadas a partir da própria palavra e da própria ordem e da própria comunicação. Então, é o conceito da razão relacionada a logos e a palavra que propõe e propulsiona um pensar dentro da imagem proposta linguística, dentro do que está incluso no termo, no idioma grego, ou até como o grego vai defender e expor e explicitar sobre o logos. Então o universo foi criado por um poder da palavra, da razão, da comunicação, como sendo o fundamento divino. E assim o mundo tornou-se o sistema, a criação, o universo, o cosmos, causa de uma criação supranatural, sobrenatural e que vai além da razão e do saber e do conhecer. Uma outra questão também, para nós concluirmos, é a razão crítica. O conceito da razão crítica enquanto logos não foi o mais importante no século XVIII, embora tivesse sido até definitivamente o pressuposto do tipo da piedade concentrado em louvar a glória da criação.
Muito mais importante do que o logos foi o conceito da razão crítica. Foi em seu nome que se preparou a Revolução Francesa, que transformou o mundo. E antes disso tivemos a Revolução também Americana, que reuniu na Constituição as dimensões religiosas e racionais. Foi essa a sua grandeza. Mas na Revolução Francesa, por causa do conflito com o catolicismo, a razão se fez radical e até mesmo antirreligiosa, destruindo as velhas instituições controladas pelas autoridades heterônomas da Igreja e do Estado. Então precisamos entender o que era a razão crítica. Nada tem a ver com a razão calculista, que decide se vamos fazer ou deixar de fazer. Mas tratava-se de uma ênfase da bondade essencial do homem, que tinha um princípio de justiça. Tá? Então, era uma razão analítica crítica que acreditava apaixonadamente na estrutura da realidade baseada no logos. Então, com essas postulações sobre o iluminismo a partir de Kant, Tillich e endereçando os termos autonomia, heteronomia, teonomia e depois a razão crítica, é que nós desenvolvemos aqui uma aula e um momento introdutório do pensamento teológico do iluminismo, do visar do iluminismo e do deslumbrar até da própria reforma a partir de um período do iluminismo dentro da idade da razão. Obrigado a todos.